gente, eu sou a Thaís Sabaluti e no vídeo de hoje vamos conversar sobre as piores mortes de Grey's Anatomy. Se tem uma coisa que a gente sabe que tem nessa série, é morte. Quando eu fui começar a assistir, todo mundo me falou isso, tu vai sofrer. Mas eu falei, gente, se a série é legal, isso que importa. Sofri tanto que até parei de assistir. Mentira, eu parei de assistir porque eu acho que já deu mesmo. Mas isso é assunto pra outro vídeo. Esse vídeo, ele poderia ter parte 1, 2, 3, 4. Mas eu separei aqui 5 mortes que me fizeram sofrer muito. No meu quinto lugar, eu vou deixar aqui a morte do Derek Shepherd. It's a beautiful day to save lives. Eu sei que algumas pessoas vão falar, como assim, quinto? Mas eu vou explicar pra vocês que eu não era tão chegada assim no Derek. Na verdade, a primeira vez que eu assisti Grey's Anatomy era super, meu Deus, ele e a Meredith, eles têm que ficar juntos, eu shippo e tal. Aí, quando eu tava lá pela 7ª temporada, a Jéssica começou a assistir. E eu fui meio que reassistindo com ela. Eu percebi que era só um relacionamento meio tóxico, assim, que ele, na verdade, era meu babaca. Meio, eu tô sendo legal, talvez? Sim. Mas, mesmo achando que ele foi muito babaca, muitas vezes a morte dele ainda me fez sofrer, porque tem uma cena específica, que é quando ele tá lá, né, tipo, tão prestes a tirar os tubos, enfim, desligar os aparelhos, e a Meredith tá lá do lado. E aí ela tá assim, triste, né, mas aceitando a morte dele. E aí ela vira pra ele e fala, tá tudo bem, a gente vai ficar bem, pode ir. It's okay. You go. I'll be fine. Gente, isso pra mim é pior do que ele ter saído da série, entendeu? Essa cena específica, cara, ela mexe comigo. Eu fico com vontade de chorar quando eu assisto, porque é ver uma pessoa que já perdeu muita gente ao longo da vida dela, falando pra pessoa que ela mais ama, né, até então, tirando, sei lá, os filhos, talvez, tá tudo bem, eu não quero que tu continue sofrendo, então pode ir que a gente vai ficar bem. Ela tá acalmando o Derek, porque ela não quer que ele vá preocupado com como ela vai ficar, pô. Eu admiro muito ela ter falado isso pra ele, porque eu acho pesado, assim. Essa menina, ela perde todo mundo, né? Tem um ou outro gato pingado que continua na série, então... Mande notícias no mundo de lá, diz quem fica. Mas como eu sei que nos bastidores da série, né, muita polêmica rolou, a morte dele não foi também tão sofrida pra mim, porque ele sair da série, eu até achei uma coisa boa. Mas aí, assunto de polêmica de Grey's Anatomy, se vocês quiserem, a gente faz um outro vídeo falando disso, porque tem muitas. Então já comenta aí se vocês querem isso ou não. E nesse meu tempo, vou deixar as redes sociais aparecendo aqui na tela, automaticamente. Aí vocês podem me seguir lá no Instagram, no Twitter, já aproveito para se inscrever no canal, deixar o like no vídeo. E vamos partir para a minha quarta posição, meu quarto lugar, que foi a morte de um personagem que eu gostava bastante, chamado Danny Duque. Sofri um pouco. Mas depois que o espírito dele ficou aparecendo, lá pelas tantas eu já tava tipo, gente, pelo amor de Deus. Obviamente, me doeu muito mais pela Izzy. Porque uma coisa que Grey's Anatomy consegue fazer com a gente é fazer a gente se apegar naqueles personagens. Então, ali o quinteto, né, que começa a série sendo, tipo, residente, assim que fala. Que é a Meredith, a Christina, a Izzy, o George e o Alex. A gente vai se apegando neles e vai vendo o crescimento deles. E aí, cara, quando eles sofrem, a gente sofre também, entendeu? Porque a vida, ela é assim, a gente tem empatia pelas pessoas, ou deveria ter, né? E aí a Izzy vai louca e ela é muito irresponsável, muito por ele, né? Por amor. E eu não concordo com algumas atitudes que ela teve, mas mesmo não concordando, a gente ainda torce pra dar certo, porque a gente não quer que ele morra, né? Ela rouba coração de transplante pra dar pra ele. Tudo isso pra ele morrer. A pior parte é a música. Bicho, música dá o tom assim da cena de um jeito. É difícil se segurar. É muito emocionante quando entra a música. E ela lá, deitada com aquele vestido, porque tava tendo alguma festa que eu não lembro direito o que é, lá no hospital. E aí todo mundo corre, tipo, preocupado. Meu Deus, como é que tá a Izzy? E ela tá tipo, ai, 1 hora atrás ele tava me pedindo em casamento. Vamos acreditar que foi melhor assim, né? Ok, sofri, mas ainda não foi o pior. Na verdade, essas duas foram água com açúcar
comparadas com as que eu vou falar a partir de agora. Em meu terceiro lugar, temos a morte. E, obviamente, se eu tô falando de personagens que morrem, é um vídeo cheio de spoiler. Morte da Lexi Gray. Ela era uma das melhores personagens da série. Uma pessoa, assim, sabe, sensata, que teve toda ali uma relação com a Meredith sendo construída, com o Mark. Ela e o Mark, meu Deus, eu shippava tanto esse casal. E aí a Shonda me vem com aquele acidente de avião. Eu acho que nenhum fã de Grey's Anatomy supera esse acidente. Momentos difíceis pro fã de Grey's Anatomy. E ela morre conversando com o Mark e um se declarando pro outro. E é tipo, mano, não deixa ela morrer. É inadmissível, sabe? Ai, tem que sair da série, mas não precisa morrer. Ela tá lá, depois do acidente de avião, né? Aquele episódio, inclusive, meio perturbador. Tão perturbador que eu nem sabia falar. Meio perturbador, né? Acontece lá o acidente de avião, eles acordam, aí eles estão meio sem saber o que tá acontecendo. E a Christina com my shoe. Cara, eu assistindo esse episódio, eu só pensava, eu sei que ela vai morrer. Porque quando te falam, muita gente morre, tu já espera que todo mundo vai morrer, né? E ela, eu já tinha assim, eu falei, mano, não tem pra ela vai morrer. E mesmo eu lá, Thaísa, não acredita, não tenha esperança. Eu tive esperança. E a minha esperança foi embora, porque ela realmente morreu. E eu só fiquei sofrendo depois, entendeu? Cara, sério, essa foi uma das mortes mais maldosas pra mim, porque ela merecia tanto ser feliz, sabe? Ela e o Mark, eles realmente se gostavam. E o Mark, ele foi babaca algumas vezes aí, né, na série. Mas ele era uma pessoa, cara, muito carismática e muito gente boa. E ele realmente gostava dela. I love you. E aproveitando, né, que eu tô falando aqui do Mark, vamos pro nosso segundo lugar na lista. Não tem como não ser a morte do Mark Sloan. Já não bastava ter matado a Lexi, mataram o Mark. Em um episódio inteiro dedicado ao Mark, sem condições. Uma coisa que me conforta é pensar que se ele e a Lexi morreram, eles podem estar juntos, felizes em algum outro lugar, entendeu? É só isso que me conforta, porque de resto é sofrimento. Essa série é só sofrimento. Grey's Anatomy, o que eu te fiz, bicho? No começo do episódio, eu acho que tá o Derek e o Richard, não lembro se tem mais alguém, talvez a Kelly, pra desligar os aparelhos dele. Então a gente já começa o episódio sabendo que ele morreu. E aí o episódio vai acontecendo em flashbacks, assim. Tipo, do último mês ele tava lá internado, também por causa desse acidente de avião. E ele fica bem. E ele sai conversando com as pessoas. E é o Mark que a gente conhece. E a gente fica... Cara, não faz sentido aquele começo do episódio. Certeza aquilo era uma pegadinha. Ele tá bem. Olha como ele tá bem. O Grey's Anatomy. Olha aí. Ele tá bem, entendeu? Voltou. Vai ficar bem. E aí o Richard chega lá com ele e fala... Vamos preencher isso aqui caso tu morra. E ele fica tipo... Ah, você acha que isso é um daqueles episódios onde a pessoa melhora muito e depois, né, morre e o Richard fica tipo, E o sofrimento volta todo ali. Porque quando a gente vê isso acontecendo, a gente fala, tá bom, falaram pra gente o que vai acontecer, então agora é pegar o lencinho e enxugar as lágrimas, né? Não tem mais o que fazer. O Mark acaba morrendo e levando um pedaço do nosso coração junto. Eu sofri muito com a morte da Lexi e do Mark. Mas não foi pior que o meu primeiro lugar. Eu fui pega de surpresa, sabendo que essa pessoa ia morrer. E ainda assim eu fui pega de surpresa. George 007. Que episódio é esse? Por favor, todo mundo que passou por esse episódio de Grey's Anatomy. Eu sinto muito que a gente passou por isso. Eu tô rindo hoje, mas foi porque eu já chorei muito. Quando eu comecei a ver Grey's Anatomy, todo mundo me falava que muita gente morre e tal. No primeiro episódio, tinha uma amiga minha comigo que já tinha assistido a série. Então ela falou, beleza, eu quero ver contigo. Botei o primeiro episódio, chegou lá e tal. Quando eu vi o George, eu falei, ixi, certeza esse aí é um dos que morre. Olhei pra minha amiga assim de canto de olho, né? Aí ela só plena ficou calada. Aí eu, não. Ele morre, né? E a minha amiga falou que sim, que ele morria. Eu perguntei, eu falei, me fala aí, quando que ele morre? Que é já pra eu me preparar. Coitada, achando que ia estar preparada pra isso. E ela falou que era no final da 5ª temporada. Beleza. Assisti a primeira, a segunda, a terceira. Já tava super apegada no George, apesar de ter alguns momentos que eu ficava, gente... Mas isso é com todos os personagens, né? A série, vez ou outra, ela faz a gente ter ranço de uns que a gente ama. Chegou na 5ª temporada, coisas acontecem. Vai chegando pro final, e eu me perguntando que horas o George vai morrer. De repente, o último episódio da 5ª temporada,
Eu falei, é agora. Mas tá, fui assistir o episódio. E aí ele tá naquele negócio lá falando que quer ir servir o exército, né, e tal. E eu fiquei pensando, quer ir servir o exército? Será que ele vai morrer servindo o exército? Será que vai, enfim, ter algum salto temporal, alguma coisa assim? Na metade do episódio, eu, gente, como assim? Cadê o George? Ele vai morrer o quê? No último minuto desse episódio? Quase assim, né? Mas pro final do episódio, eu, cara, não é possível. O George não morre aqui, não. Minha amiga se confundiu. Ele não morre nesse episódio. De repente, 007. 007. Além de sofrer, eu me senti estúpida de não ter percebido antes que aquele era o George. Bicho, eu comecei a chorar. Eu falei, não, ele vai realmente morrer. Eu já sabia. Grey's Anatomy sabe fazer a gente sofrer. E é por isso que eu decidi fazer esse vídeo. Então, me contem aí nos comentários com que vocês sofreram mais em Grey's Anatomy ou em qualquer outra série, mas cuidado com os spoilers. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, me segue nas redes sociais e muito obrigada por terem passado esse tempinho aqui comigo. Tchau!